Meu nome é Gava, hoje são 7/7/2017. Essa é a 50ª fala. O nome é o mesmo que está lá em Blogava República, Aulão de Brasil. Mas a fala não é igual ao texto. Se você quiser ler o texto, vá lá. Então, aqui é Vitória, capital do Espírito Santo. Bom, foram os chineses que falaram, depois o presidente Kennedy repetiu como uma grande novidade, que as crises são constituídas de 50% de perigos e 50% de oportunidades. Você pode pensar o seguinte, que estando em crise, todas estando em crise, metade é de covardes que só vê os perigos, metade é de valentes que veem as oportunidades e avançam. Então, estando no mesmo patamar da crise, a metade que avança é corajosa, pega as oportunidades, a metade que recua é de covardes e que pegam só os perigos, só a parte podre, e os valentes se apoderam da parte boa, não cansam de lutar. Em primeiro lugar, o eixo do mundo é dado pela liberdade, a liberdade dada por Deus procura o amor. Você sabe, eu tenho insistido nisso pra caramba. Depois do amando, as pessoas podem lutar. Se só lutar, você já viu desde da fala anterior lá no comecinho, que a luta solitária sem amor leva à extinção. Quem apenas lutar está se candidatando ao abismo. Então, tendo em conta que o amor, o dicionário do bem de Deus, é o eixo, aí pode-se lutar. Aí você pega as oportunidades. As oportunidades estão presentes para os 4 níveis das pessoas: indivíduo, família, grupo e empresa. E para os 4 níveis ambientais: cidade, município, estado, nação e mundo. E existe outros 50, né? Aqui está 50. E existe outros 50 que vai para trás, ele mira no passado, ele quer se refugiar no passado, começa a sonhar com o passado. Enquanto que esses valentes começam a sonhar com o futuro, com transformação. Aqueles que... Tem um termo que eu criei, né, chamado retrans, reforma, transformação. Os valentes se miram na transformação, eles vão para o interior, buscar o conceito, o que é permanente. E os covardes, eles ficam na superfície, ficam por exemplo, essa camisa que eu estou usando, os covardes ficam nessa superfície. A camisa vai deteriorar, ela é da natureza, essa blusa é da natureza, aqueles livros que estão lá atrás são da natureza. Você sabe, tudo que é da natureza acaba, deteriora, enferruja e morre. E o que é de Deus, o que é conceitual, permanece e avança. É o espaço. A natureza temporal recua, o espaço de Deus avança, é permanente. Então, Unidos como crise, e recuou e morreu. Todos aqueles que desapareceram porque eram da natureza. A natureza é imperfeita em glória, ela destitui as pessoas ambientes de permanência. Deus é que dá permanência às pessoas ambientes. A Alemanha, por exemplo, ela de início ela se voltou para o futuro, mas lá pelas quantas ela recuou e começou a prestar atenção na forma, no ritual. Ela se tornou ritualística. E os Estados Unidos se tornaram conceituais, aprofundaram cada vez mais o conceito e sustentaram a Inglaterra, a França, que atualmente é ingrata, a Alemanha, devolveu a Alemanha aos alemães para serem eles agora, alemães e franceses, ingratos.
a Europa toda, né, fora a Grã-Bretanha. Ingratidão, infidelidade, renúncia à identidade. Muito grave. E a União Soviética foi a mesma coisa. A União Soviética se tornou cada vez mais passadista, congelado nas formas, aqueles cubos que eles construíram, aquelas coisas formais, o formalismo todo do Exército Vermelho. Podia fazer o quê? Era pro brejo mesmo. Enterrou e está bem enterrada. Infelizmente eles prometeram justiça para os povos e eram mentirosos do cão. Pseudo-socialistas e pseudo-comunistas, mentirosos, infiéis. Todos esses cabras aí que entram em colapso. A Enron, a Argentina, que, como disse alguém muito oportunamente, tem um grande passado pela frente. Era a quinta economia no começo do século XX, no começo do século XXI, 100 anos depois, se tornou a 29ª. Está crescendo para baixo. Igual rabo de cavalo argentino. Eu acho que os argentinos ainda têm um papel bom na história do mundo, mas atualmente eles são, os políticos de lá são um freio para o cavalo, impede que o cavalo salte para frente. Para o Brasil também, mas o Brasil é caótico e ultrapassa essas coisas. Está ultrapassando, né? O Brasil tem essa vantagem de ser caótico. Ninguém sabe, eu acho que eu sei algumas coisas, mas a maioria das pessoas não sabe onde o Brasil está ou para onde vai. É uma tonelada de chutes, eu vejo na internet, eles são fracassados nas imagens que eles colocam. Como em tudo lá, né, a bandeira do Brasil está errada também. Primeiro tem que haver progresso para depois organizar. Você não coloca um monte de carros virtuais no pátio de estocagem de uma fábrica de automóveis, os carros virtuais todos ali estacionadinhos. Tem que ser carro real, primeiro tem que produzir para depois estacionar os carros ali que irão para as concessionárias, você sabe, é assim que se procede. Aquela mesma coisa de achados e perdidos, deveria ser perdidos e achados, primeiro o objeto, depois a sucessão do objeto, para que o objeto servirá. O objeto achado não pode servir para nada, porque ele tem que ser perdido primeiro. Então, o objeto perdido que foi encontrado, quando achado, será devolvido. O objeto produzido, quando produzido, será organizado. É assim que são as coisas. Então, o Brasil também tem que ser assim, para voltar à lógica. Mas o Brasil tem sido uma incógnita para os idiotas. E eu acho divertidíssimo, porque os idiotas são tantos. Só no Congresso tem 513, salvo as exceções, né? Na Câmara dos Deputados e 81 no Senado. O estábulo alto e o estábulo baixo. E são 5.570 municípios. Só passam dos 60 mil. Ninguém nunca avaliou quantos são os executivos, os legislativos e os judiciários. É uma enormidade de gastos. É uma coisa horrorosa. Nunca vi uma empresa tão ruim quanto o Brasil. É muito bom. Porque eu estou rindo do futuro. Pelo menos estou imaginando, né, que vai consertar. Então, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, 5.570 municípios, e a estupidez graça de norte a sul, de leste a oeste. É uma quantidade de... Você sabe a diferença, já falei. A diferença entre ignorante, eu sou ignorante. Os livros lá atrás estão atestando que eu sou um grande ignorante. Mas não sou estúpido, porque o estúpido é o ignorante que ignora. A pessoa que não sabe que não sabe. Ela nem avalia quanto ela não sabe. Eu avalio, está lá atrás, ó. Eu sou ignorante, mas eu sei que não sei. Enquanto que tem outros que nem sabem que não sabem. Eles são tão ignorantes que eles nem sabem o que falta dentro para pensar o mundo. Então eles avançam sem pensamento. O mundo psicológico é racional.
dizer humanidade quer dizer racionalidade, mas ela pode ser maior ou menor, mais alta ou mais baixa. Então os ignorantes estão na parte superior da humanidade, enquanto que na parte inferior da humanidade estão os estúpidos. E é preciso que tenha isso. O texto dessa fala é essa, Aulão de Brasil, está lá no Blogava República. Você tem que ler, para ler você tem que ir lá no blog. Tem esse Blogava República. Ao passo que a fala aqui não repete lá, porque é enjoado demais da conta. Então, ó, aqui embaixo os estúpidos, aqui em cima os ignorantes. Mas no Brasil os estúpidos governam os ignorantes. Esses estão pesquisando. Esse aqui pensa que sabe. Esse aqui estão pesquisando, sabe que não sabe, por isso que pesquisam, né? Que lê e se informa. Esse daqui imagina que sabe tudo e são eles que estão nos governando. É divertido, porque tudo isso vai mudar, é claro. Mas por enquanto é assim. Deveria ter esse aulão de Brasil no lugar, por exemplo, da Hora do Brasil, que é uma chatice, ninguém ouve, ninguém vê. Deveria ser uma coisa vista e uma coisa contra o governo. As pessoas pensam, elas não se interessam por aquele monte de palma que é batido para A elogia B, B elogia C, que elogia A, fica aquela coisa de Rio de São Paulo, entendeu? Em Minas Gerais às vezes. E tá aquele meiozinho, aquele triângulo ali, todo mundo elogiando todo mundo e tal, ninguém critica ninguém, ninguém debate. Então deveria ser uma Hora do Brasil, uma hora na TV, em toda parte, contra o governo, contra o legislativo, contra o executivo, contra o judiciário, falando mal mesmo, cavando os problemas. O povo assistiria. Aulão de Brasil, nas escolas, em toda parte. Botando os podres para fora mesmo, vomitando as imundícies das classes governantes.